Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Morgana e esse é meu diário de intercâmbio. Então, pro vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as perguntas mais idiotas que os americanos já me fizeram, porque são muitas, então eu só vou falar 10. E como sempre, eu tenho meu caderninho aqui, porque se eu não olhar aqui eu vou esquecer as coisas, então eu vou ficar olhando pro caderninho, tá? Me desculpem. Enfim, eu decidi falar só 10 coisas, porque, tipo, foram as 10 perguntas que mais me fizeram, tipo, os americanos mais me fizeram. E a primeira de todas, que é o que todo mundo já sabe, é que eles acham que a gente fala espanhol. Tipo, ou tu fala espanhol ou tu fala brasileiro. Português eles não conhecem, assim, é português só em Portugal, Brasil não. No Brasil eles falam brasileiro ou espanhol. Isso me irrita muito porque literalmente todo mundo, tipo, além da minha host family, todos os meus amigos achavam que eu falava espanhol. Tipo, eles começavam a falar espanhol comigo do nada, eu ficava tipo, tá com problema na cabeça aí? Tá falando espanhol? Tipo, sério, a primeira vez que eu cheguei na escola, uma menina começou a falar comigo em espanhol quando eu falei que era do Brasil. Eu fiquei tipo, querida, tipo, não é assim que funciona, não fala espanhol não. E, tipo, ela ficou um pouco com vergonha, mas todos os americanos fazem isso porque eles realmente acreditam que a gente fala espanhol no Brasil. Outra coisa que eles pediram bastante é se a gente tem carro no Brasil. Tipo, carro igual o deles aqui, sabe? Eu fico tipo, mano, é óbvio que a gente tem carro, sabe? Sério, eu não sei se eles fazem essas perguntas, tipo, na inocência ou se eles realmente não sabem. Porque, cara, não é possível. Sério, eu fico muito indignada com as perguntas que eles fazem. E. Não, teve uma outra pergunta que foi a mais idiota que eu ouvi, tipo, a mais, assim. Nossa, mas todos os vídeos de intercâmbio, tipo, de outras meninas falando sobre essas perguntas, assim, que eles fazem, eu acho que quase todos eles fizeram as mesmas perguntas pra elas, que é se tem macaco ou, tipo, tigre ou coisa assim que anda na rua no Brasil, tipo, com a gente, assim, tá lá andando de carro, tem um tigre ali, tem um macaco lá. Tipo, realmente tem gente que acha que é assim. Eu fico tipo, cara, não, sabe? Não é assim. Sério, eu me irrito porque, mano, não é possível, sabe? Que eles acham essas coisas. Sério, eu fico indignada. E, tipo, não foi uma pessoa que veio me pedir isso, foi, tipo, umas 3, no mínimo, assim, que eu me lembro, né? Que vieram me pedir se tinha animal andando com a gente na rua. Eu fico, tipo, sim, tem todo dia, toda hora, vários animais na rua andando no Brasil. Eles acham que a gente mora numa floresta. Sério, é ridículo. Enfim, outra pergunta que me fizeram é se tem internet no Brasil, tipo computador e coisa assim. Eu fico tipo, cara, sim. É que, sério, é ridículo porque eles acham que a gente tá no século XV, sabe? Eu fico tipo, mano, meu Deus. Ai, é sério, eu fico nervosa só de falar. Tá, uma outra pergunta que me fizeram, que na minha opinião foi a mais engraçada, é que assim, tem um menino na minha aula de economia que ele, tipo, sabe um pouco sobre o Brasil, porque ele fez aula de geografia, disse ele, né? Então ele sabe algumas coisas do Brasil e ele me pediu se durante as férias eu passo as férias na Amazônia. Eu fiquei assim, claro, é porque a Amazônia é bem perto de onde eu moro, né? Ai, sério, ele falou, tipo, meu, tu já deve ter ido altas vezes pra Amazônia, assim, né? Eu fico, tipo, querido, não. Uh-uh. Tá bem fora de cogitação eu ir pra Amazônia. Não que eu não queira ir pra Amazônia, né? Porque deve ser lindo, mas é, tipo, muito, assim, fora as ideias dele, sabe? Tipo, sério, eu acho muito engraçado. Enfim, outra pergunta que fazem bastante é se a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Tipo, todo mundo acha que é o Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, mas todo mundo acha que é Rio de Janeiro. Ninguém nunca ouviu falar de Brasília. Então, tipo, é Rio de Janeiro a capital do Brasil e é isso aí. Outra coisa que um monte de gente pede é assim, tipo, eu falo que sou do Brasil, então eu jogo futebol. Tipo, eles já raciocinam isso, entendeu? Tipo, várias pessoas me pediram se eu era do Brasil e se eu jogava futebol. Tipo, porque eu era do Brasil, entendeu? Eu fico tipo, não sei nem fazer um gol, não sei fazer nada. Eles ficam tipo, como tu não sabe jogar futebol, sabe? Eu fico, cara, não é todo mundo que sabe jogar, né? Fazer o quê? Queria saber jogar, mas não sei. E outra coisa que me pediram também é se eu sei sambar. Eu fiquei assim, olha, queria, talvez um dia eu aprenda, mas no momento não, e não acho que eu vou aprender tão cedo também. Outra coisa que me pediram é, tipo assim, eu tenho um iPhone, né? Só que todo mundo tem iPhone. Então, assim, me pediram como que eu tenho um iPhone se eu sou do Brasil. Tipo, eles realmente me pediram isso. Quando, no meu primeiro dia de aula, eu acho que era,
Me pediram como que eu tinha um iPhone se eu era do Brasil. Tipo, eles não acham que tem essas coisas lá. Sério. A guria me pediu se eu comprei aqui e o que que eu tava achando do iPhone. Eu fiquei assim, querida, eu tenho iPhone desde 2014, 13, sei lá, uma coisa assim. Tipo, todo mundo tem iPhone. Sério, eu não entendo o que se passa na cabeça deles. Tipo, eles realmente vivem num cubo, assim, sabe? Que, tipo, só eles. Eles não sabem mais nada de nenhum outro país. E é bizarro, tipo, sério. Eles, em relação à geografia e a outros países, eles são, tipo, a maioria, na real, é bem burro em relação a isso, sabe? Tipo, eles não sabem nada. E é bizarro, porque, tipo, no Brasil a gente aprende sobre essas coisas, sabe? Sobre outros países e tal. E aqui eles só querem aprender, tipo, sobre eles. Por isso que eu falei, tipo, eles vivem num mundinho deles, sabe? Eles não sabem dos outros países e tal. Uma outra pergunta que me fizeram foi... Acho que essa é a última pergunta, na real. É a última pergunta. Que mais me fizeram, na real, foi se a gente tem exército no Brasil, se a gente tem, tipo, as forças armadas e não sei o quê. Porque, tipo, nisso eu até que entendo um pouco porque que eles me pediram isso. Porque, tipo, a gente tava na aula de história e, tipo, o Brasil não tá muito envolvido em guerra e coisa assim, sabe? Igual os Estados Unidos, que não pode ver uma guerra começando e quer entrar no meio. Então, tipo, eles pediram se a gente tinha um exército e tal, porque o Brasil nunca tá, assim, no meio das guerras, tipo, participou da Primeira e Segunda Guerra e tal, mas não igual os Estados Unidos, sabe? Então, eu achei até uma pergunta, tipo, não tão, assim, idiota. É meio idiota, porque é óbvio que a gente tem, mas, tipo, acho que todos os países devem ter. Mas eu até que entendo, assim, um pouco por que que eles pensaram isso, sabe? Porque a gente não se mete em nenhuma guerra, graças a Deus. Mas essa pergunta eu até que entendo. Então, pro vídeo de hoje foi isso. Foi um vídeo até bem rapidinho, eu acho. Porque, tipo, era só pra falar as perguntas mesmo. E como são só 10 perguntas, eu acho que por isso que foi um vídeo rapidinho. Talvez se eles me fizerem mais perguntas assim, tipo, mais estranhas do que isso, eu faço outro vídeo falando também. E acho que é isso. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando sobre algum assunto que vocês têm interesse, tipo, a ver com intercâmbio, pode deixar nos comentários ou me mandar no Instagram, que eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. E é isso, muito obrigada por assistirem e até a próxima.